Olá, amigos do podcast de Minha Araras. Novamente estamos aqui. Prazer estar com você e eu adoro estar aqui. Eu acredito que você que está aí do outro lado também, acompanhando a gente, gosta e está sedento de conhecer coisas novas. E hoje eu tenho um convidado especial aqui, que estou muito feliz em receber, é o Tobias Ferraz. Ô, Tobias, que prazer ter você aqui, rapaz. Fica à vontade conosco, a casa é sua aqui, viu? Obrigado, Gil. A honra é toda minha. Muito obrigado pelo convite, pela lembrança. E estamos aí para bater esse papo com você. Eu tinha esquecido de falar, as outras vezes, eu sempre falo, né? Aqui a gente traz pessoas que fazem a diferença na cidade. Personalidades. Pessoas importantes, digamos. Você foi tempo de garoto, nascido aqui, pessoa muito importante. Seu pai foi importantíssimo para a cidade e você é importante hoje. Tobias, conta para mim, você nasceu em Araras? Nasci em Araras, no dia 2 de maio de 1962. Não vai entregar a idade, não, rapaz. Não tem problema com isso. 60 anos muito bem vividos. Você está sexy. Ou seja, é um projeto que está funcionando. Um projeto aprovado. Sexagenário. Isso aí. Agora vai ter estacionamento para idoso, tudo. Tem as vantagens, né? Mas eu sou motociclista, então como não existe estacionamento de idoso para motociclista, porque motociclista é sempre jovem, né? Então eu não preciso disso aí, mas tá você bom? É louco, rapaz, andar de moto? Mas é bom demais, rejuvenesce a gente. Se sente sempre jovem, né? É isso aí. É uma boa ideia falar com o pessoal do trânsito. Por que não tem estacionamento para idoso, para motociclista? Porque motociclista não fica idoso. O motociclista tem duas opções. Ou ele aceita a terceira idade, ou ele entra para a segunda juventude. É essa opção que a gente faz. Então a gente opta pela segunda juventude. Então você está na segunda juventude? É isso aí. Então vou comprar a moto, então. Gostou, não? Comprar a moto, rapaz. É isso aí, é uma boa. Tobias, eu não posso seguir sem falar do seu pai um pouco. Pois não. Seu pai foi um farmacêutico que eu conheci, que me atendeu, que era patrão do meu cunhado, no Borella. Isso. Era farmácia popular. Isso aí. Tô com a memória boa, não? Tá com a memória boa. Ainda tá funcionando. Funcionando, desculpe. Então, e aquele tempo que... Eu tenho um pouco mais do que a sua idade, mas eu lembro de você também lá. Lembro da sua mãe, então. Perfeito. É uma farmácia famosa e tinha ainda, eu me lembro bem, os pesos que a turma controlava com as balanças de precisão para fazer as fórmulas. Isso, eu ajudei muito meu pai ali a fazer fórmula de permanganato de potássio. Sim. Com papel de seda, dobrava ele em dois, ele ficava um quadradinho e o permanganato de potássio ficava ali no meio, tinha os pezinhos para colocar. Então, hoje o meu pai era o Luizinho da farmácia, né? José Luiz de Oliveira Ferraz, conhecido como Luizinho da farmácia, minha mãe Adélia, né? Dona Adélia, puxa, conheci muito. O meu irmão, o Carlão, minha irmã Mila. Aí eu ia falar, eu conheci sua irmã também lá. Então você é de casa, velho, você é da família. Amigão no peito. Pois é, aí eu fiz o colégio técnico aqui do Alberto Feres, em Açúcar e Álcool, trabalhei na usina Palmeiras um tempo, mas eu queria conhecer o mundo, né? Aí fui para Campinas para estudar, fomos eu com a Ilane, a minha mulher, na época namorada. Desculpe, a sua esposa também é de Araras. Ela nasceu em Araraquara, a mãe dela é Estoroli, o pai dela não é daqui. A mãe dela é a Olga, irmã do Olímpio, do Eupídio. Conheci toda essa gente, inclusive a mãe dela também. Isso. A sua sogra. Isso, a dona Olga. Teve um tempo que eles foram donos do restaurante Contique. Sim. Logo depois que o Nali vendeu. Era o Nali, depois passou para eles. Isso. E eu gostava de passar lá tomar um vermute, tinha ali, era bom Contique. Isso, bom nós vamos relembrar os tempos aqui, mas não é bem isso que nós estamos... só que quando se encontra um amigo que faz tempo que não se vê, a gente faz isso, né? Bater papo, pôr em ordem as fofocas, né? Perfeito, perfeito. Bom, aí o Ferraz, Tobias Ferraz, nome artístico, até ficou bonito, né, rapaz? Nome imponente, chique, né? Ficou chique. Você foi para Campinas, fez jornalismo, né? Eu fiz história primeiro, depois que Primeiro você tinha feito açúcar e álcool aqui. Isso, no colégio técnico. Trabalhei na usina Palmeiras com muito orgulho. E lá eu conheci o Beto Graziano, que foi meu patrão, né, meu chefe. Um tempo depois, na minha vida futura como repórter rural, encontrei o Beto outras vezes, né, entrevistando ele também. Mas aí o jornalismo entra na minha vida, ou eu encontro com ele, ou ele me encontra, e foi um casamento perfeito, né? Me realizei. É o que você gosta, pelo jeito. Sou apaixonado.
E esse encontro do colégio técnico, do conhecimento técnico agrícola que eu tive no Alberto Feres, quando eu encontro o jornalismo, eu sempre quis o jornalismo rural, que eu acreditava que eu poderia dar uma contribuição. Ajudar aí, mais. né? Então aí eu fiquei muito próximo dos pesquisadores, dos extensionistas, do pessoal da Embrapa, da CAT, né? Das Emateres. E graças ao jornalismo rural eu conheci o Brasil todo e alguns países também. E eu sempre fui preocupado com a questão ecológica, desde criança. Tinha uma mata Você ali. teve um bom professor, que foi seu pai. Ele gostava também, muito de natureza. Ali atrás da antiga Biquinha, na Anhanguera, tinha uma Sim. mata grande da usina Santa Lúcia. Sim, tinha. Era o mato da Santa Lúcia, tinha uma falar. Isso. E eu andava muito naquela mata lá, né, com os amigos. A gente ia conhecer as nascentes de água, né, as plantas que estavam crescendo, as árvores já centenárias que tinham por ali. Sempre gostei. E a minha geração é a geração que viu popularizar o termo ecologia. Né? Começar, né, a se falar da ecologia. Isso. Já se falava, mas muito assim no mundo acadêmico, né? Mas parecia que estava longe da gente. Isso. Popularizou foi na década de 70, Sim. Né? Com o aumento da poluição nas grandes cidades. E esse tema me encantou, Gil, e eu sempre trouxe isso comigo. Então, no jornalismo rural, eu sempre procurei trabalhar com pautas de boas práticas agrícolas, boas práticas pecuárias, práticas e técnicas, tecnologias mais amigáveis ao meio ambiente, né? E eu venho nessa jornada aí. Bom, você foi... vamos seguir o meu raciocínio, pelo menos, para a gente não deixar escapar nada. Fica à vontade. Você foi para Campinas, acabou fazendo jornalismo, fez história antes, né, que você está começando a falar. Nós temos duas coisas em comum aí já. Beleza. E a amizade é a mais importante dela. Bom, aí do jornalismo você quis seguir para o rural porque você é ligado à natureza e ao meio ambiente, é isso? Aí você entrou no canal de televisão. Qual foi a primeira televisão que você trabalhou? Foi a afinada TV Metrópole de Campinas, que era repetidora da Manchete. Sim, senhor. Comecei ali. E eu conheci a Manchete, que trabalhei nela, né? E na IPTV. Então a gente era ligado ali também, olha. Isso. Rapaz, que prazer estar com você aqui. A IPTV chamava TV Campinas TV na Campinas. época. Era a TV Campinas. E essa época da TV Manchete que eu trabalhei, o jornalismo era capitaneado pelo Eliaquim Araújo e a Leila Cordeiro, Sim, lembra senhor, deles? lembro bem dos dois. Uma dupla de ouro. Eliaquim de Araújo. E ele ainda deve estar nos meios da comunicação, né? Eles mudaram para os Estados Unidos, estão há muitos anos lá. Muito bem, progrediram. O Eliaquim e a Leila montaram uma assessoria de imprensa lá nos Estados Unidos e estavam se dando Leila muito bem. Cordeiro. Me lembro muito bem dela, loira, né? Isso. Cabelo bem encaixado. E o Eliaquim, Isso. eu admirava, ele era bom, viu? Ele era bom. Muito bom. Bom, aí você está em Campinas, a televisão foi aí, depois passou para outra TV. Aí apareceu um projeto lá em Campinas, que é um projeto de sucesso, chamado Notícias Agrícolas, que começou com uma produtora pequena, do João Batista Olive, um grande repórter também. O João tinha sido da primeira equipe do Fantástico e do Globo Rural, e ele montou uma plataforma de jornalismo rural diário. Então, ele transmitia no Canal do Boi e nas afiliadas do SBT. Era época de fita ainda, né, Gil? Sim. Então, todo dia fechava o programa antes das 6 da tarde e corria no correio para mandar entregar nas praças, né? E quando tinha o evento que precisava sair no jornal, vinha o motoqueiro buscar, lembra? Isso. Era a correria por causa da fita. Como as coisas evoluíram, não? Tá bem, né? O mundo digital facilitou a vida do jornalista demais. Hoje ninguém vive sem o celular, né? E ninguém vive sem a comunicação via internet. Verdade. E tem esse jornalismo cidadão, que a gente chama de jornalismo cidadão, né? Que a população manda os vídeos pra gente, os áudios, né? Manda foto. Aí você aproveita isso, ou coloca o cidadão, a cidadã no ar também, né? Para contar mais detalhes sobre aquela foto, aquele vídeo. Aí você que está acompanhando a gente deve estar pensando, esses dois camaradas estão batendo um papo no boteco, não é possível. Porque o assunto está interessante, por isso. E aí até a gente acaba se perdendo na linha de raciocínio, porque a gente começa a bater papo, fica gostoso, né?
eu tive... Você chegou a trabalhar ou conheceu aí os Scamparini na IPTV, não? Na TV Campinas? Foi da sua época? Conheci antes. É. A Elaine, a minha mulher, é prima dela. Sim. São primas, isso. Aí eu cheguei a trabalhar com ela, pouquinho tempo, Aham. E nós apresentamos a abertura dos Jogos Regionais juntos aqui em Araras, em Ó, que legal. 95. Muito bom. Se tornou... Bom, já era amiga da gente, a família, né? Aham. O pai dela, todo mundo. Mas esse jornalismo rural te levou para outros países, você falou. Conheci os Estados Unidos, fui conhecer o cinturão do milho e da soja lá. Rapaz, como é que é isso de perto, hein? É. Tem uma loucura para ver isso de uma perto. agricultura diferente da praticada aqui, né? Começa que lá tem neve, a gente não tem, né? Então, a Embrapa aqui no Brasil fez um trabalho muito bonito de tropicalização da agricultura, porque os nossos avós europeus, eles trouxeram uma prática agrícola de país frio, de país temperado. Exatamente. E aí os nossos cientistas, junto com os produtores, eles foram entendendo como é que funcionava aqui o Brasil, regime de chuva, regime de temperatura, tipo de solo. Perfeito. Então, graças à Embrapa, a gente conseguiu produzir no cerrado, né, que são solos ácidos, e se aprendeu que era só corrigir com calcário esse solo e ele ficava Nossa, a Embrapa tem um valor favorável. incrível para o Brasil, né? Ô Gil, eu costumo dizer que a Embrapa está para o Brasil, assim como a NASA está para os norte-americanos. Olha, é uma a mesma comparação que eu importância. não tinha pensado, mas daqui para frente eu vou dizer isso, É a cara. mesma importância. Porque se não tem Embrapa no Brasil, aliás, a Embrapa é uma instituição que é para cuidar da lavoura no Brasil inteiro e é a única, eu acredito que é a única que nunca vi corrupção nem nada lá dentro. Olha, Então a gente vê que o trabalho é sério. a corrupção tem várias faces, né? A E gente várias, às vezes não vê, né? e várias formas também. Eu também nunca soube de nenhum grande escândalo da Embrapa, né? Mas a corrupção é uma coisa do tal do ser humano, da espécie humana, né? Tá então, certo. todos Mas- somos passíveis dessa falha, desse erro. De ser contagiado por isso. Pois é. Bom, mas a Embrapa, tirando essa parte cômica nossa aqui, a Embrapa é uma instituição muito séria que ajudou o país, ajudou os meus ancestrais, né, os meus avós que vieram da Itália, os seus também, a descobrir como é que plantava no Brasil e o Brasil é essa potência, um celeiro do mundo hoje, né? É verdade. Graças à Embrapa. Mas agora a gente vai chegar... Agora você vai entender porque o Tobias Ferraz veio aqui. Eu trago aqui pessoas importantes, pessoas que fazem diferença na sua vida também. Você que é uma pessoa que defende de unhas e dentes o meio ambiente. Qual é o seu trabalho mais recente nesse sentido? Por exemplo, você chega a fazer cursos, dar palestra, coisa assim, não? Fazemos. Opa! Qual? Se alguém quiser aí conhecer um pouquinho desse universo da legislação ambiental, da educação ambiental principalmente, Importante. pode chamar a gente, não tem problema. E recentemente, Gil, a gente fez um trabalho, um documentário que está no YouTube. Eu tenho uma plataforma chamada Biografia. Opa, presta atenção, biografia. Só que essa biografia não é história de gente que morreu, não. O sentido É a grafia da vida. O sentido que eu dou é escrevendo a vida ou contando a vida, né? Então, essa plataforma chama Biografia. Sim. Tem uma página no Instagram, que é Biografia_Brasil, e tem um canal no YouTube. Então, você procura lá, no YouTube. Biografia Mogi Guaçu. Vai cair, vai te levar para um documentário que nós fizemos sobre a degradação do rio Mogi Guaçu. E eu já fiquei sabendo desta informação, inclusive. Como é que chama um pessoal aí da SOS Mogi Guaçu, coisa assim? Tem? Isso, é uma associação que tem leme, que tem batalhado muito pela preservação e revitalização do rio Mogi Guaçu. Uma das matérias que eu acompanhei pela IPTV, fiz pela IPTV, foi a mortandade de peixes aqui no rio Mogi Guaçu. Continua acontecendo. Continua. Naquela época, nós tínhamos a certeza de onde é que veio a poluição. Era uma fábrica de suco de laranja, na época. Tinha também uma fábrica de papel, que jogava muito resíduo rio acima de Araras. Que a gente não fala mais o nome, mudou de nome, a gente nem fala o nome aqui. Não vem ao caso. Não vem ao caso. Não precisamos. Melhorou essa questão dessas indústrias?
Melhorou. Isso eu quero saber. Melhorou uma, agora tem uma outra que trabalha com milho que é problemática. Eu conheço Rio também. Acima também. Conheço o Rio Acima, vizinho da outra lá, da cidade da outra. Isso. Parece que aprendeu com a outra. Eu conheço bem, conheci os primeiros diretores lá, nessa empresa, Isso né? aí. Agora na outra de papel eu já não conhecia, agora mudou o nome, né? Mudou. Mas a outra aprendeu, ao invés de aprender com o erro dos outros para corrigir, aprendeu a errar também. Isso, desaprendeu, né? O certo, desaprendeu, né? então. Isso tem sido recorrente, viu, Gil? A gente tem percebido que a tecnologia avançou, o conhecimento avançou, nós temos novas instâncias, né? Por exemplo, o Comitê de Bacia Hidrográficas, que foram criados há cerca de 25 ou 30 anos. Eles trouxeram alguns avanços, mas não conseguiram fazer com que a degradação diminuísse. Então, no dia 7 de setembro, a partir de 7 de setembro, tivemos uma mortandade enorme de peixes do rio Arari para baixo, chegando até Pirassununga, né? Então, passando pela cascata, chegando até a Cachoeira de Emas, em pleno ano 2022. Então, quer dizer, não era para acontecer isso jamais. Não deveria, né, Gil? Porque temos tecnologia para tratar. O rio tem dois grandes inimigos hoje. O esgoto lançado, de forma bruta, in natura, como os técnicos chamam, e a pesca predatória. São os dois grandes inimigos do rio. E nós temos tecnologia para tratar, e dos 40 e poucos municípios da bacia hidrográfica do rio Mogi Guaçu, metade trata o esgoto. Sendo que algumas cidades que tratam ainda têm uma forma de tratamento duvidosa, né? Então, é uma questão que a gente precisa consertar, porque não existe nada mais importante na nossa vida do que o meio ambiente. Meio ambiente quer dizer a casa onde vivemos, né? Pois é. E o primeiro meio ambiente que a gente precisa cuidar é o nosso corpo. É o primeiro bioma que a gente precisa cuidar é o nosso corpo. Se não tiver o corpo, a gente já era. Então, assim como as queimadas prejudicam a mata, né, o cigarro prejudica o nosso corpo, e de múltiplas formas. Então, é por isso que o pessoal mais antigo, as civilizações mais antigas, os orientais, né, os povos indígenas, eles têm um cuidado muito grande com o corpo, com a saúde, né? Tem essa sabedoria. Cultuavam mesmo o corpo. Tem essa sabedoria que passam para a gente até hoje. Então, é por isso que nós precisamos cuidar do meio ambiente. E nós precisamos cuidar de uma forma muito mais efetiva agora, porque nós estamos tirando recursos do planeta e ele já não está conseguindo repor. Olha esse dado, Gil. Em 1920, nós éramos 1 bilhão e 800 milhões de viventes em cima do planeta Terra. Hoje somos quase 8 bilhões. Mas me permitam um hiato nesse raciocínio. No ano 2000, nós tínhamos 6 bilhões de pessoas na Terra. Veja bem, você falou de 1920. No ano 2000, 6 bilhões. Havia uma projeção que em 10 anos nós teríamos 8 bilhões de pessoas na Terra, certo? Só que essa projeção não se realizou porque a população não aumentou no ritmo que vinha aumentando, certo? Perfeito. E aí você estava chegando nesses números. Não vai ter comida para todo mundo, não vai ter água para todo mundo, não vai ter água potável nem oxigênio se continuar assim, é isso? Eu não sou profeta, eu não sei te dizer se não vai ter, né? Mas o que a gente está vivendo, o que nós vivemos hoje, é uma guerra declarada à natureza. E nós sabemos que isso não pode acontecer. Né? Por quê? Vamos falar de floresta amazônica. Sim. Ô Gil, uma árvore adulta de porte grande na Amazônia, ela bombeia do solo para ela de 500 a 600 litros de água por dia. Boa parte dessa água que ela bombeia, ela devolve para o ambiente em forma de umidade. A floresta amazônica, ela não é o pulmão do mundo, ela não é produtora de oxigênio. De água. Ela é produtora de umidade, ela é o ar-condicionado do planeta. As chuvas que nós temos aqui no Sudeste, no Centro-Oeste, parte do Sul, são pelos rios aéreos que vêm da Amazônia. Já vi falar muito disso. Então, essa umidade chega da Amazônia para a gente. Então, com o desmatamento,
com as queimadas, esse volume de umidade está diminuindo. Por isso que a gente tem tido um volume de chuvas menor aqui no Sudeste. Ô Gil, olha só que preocupante. Nos primeiros 10 dias de setembro, no bioma amazônico, que não é só o estado do Amazonas, nós tivemos mais de 22 mil focos de queimada. Nos primeiros 10 dias de setembro. Muita coisa. Chegou fumaça da Amazônia em Cidade do Sul. Manaus ficou coberta de fumaça. Mas o Mato Grosso também ficou coberto de fumaça. Também. Só queimada e mais o que vinha. Isso, o sudoeste do Pará, a região de Novo Progresso, é o primeiro arco do desmatamento hoje. E o que a gente vai respirar se continuar assim? Pois ar poluído totalmente? Pois é, Gil. É uma situação preocupante, porque as vias aéreas são as primeiras a serem afetadas, né? Então, isso vai afetar pronto-socorro, sistema público de saúde, mais pessoas vão ficar doentes, crianças, idosos, principalmente. Então, quando a gente cuida do meio ambiente, quando a gente trabalha com educação ambiental, a gente reduz gastos, Gil. E está cuidando do corpo da gente. Está cuidando de tudo. De tudo. Mas, Tobias, a questão da... você falou que seria um ar-condicionado nosso, né? O Amazonas. Mas e o hemisfério norte que acabou com todas as florestas lá e lá tem chuva ainda, não tem? Então, mas só que a gente está falando, você está falando de Estados Unidos, de Canadá, você não está falando de floresta tropical. Não é tropical. Então, é um outro tipo, lá são as coníferas, os pinheiros. É por isso que eu queria perguntar para quem tipo entende. Chegou o cara que entende aqui. Não entendo nada, eu sou um aprendiz, Gil. Estou aprendendo, eu procuro estudar, procuro investigar para entender. É outro tipo de floresta, que tem muita gente que não entendeu ainda. Isso, então não é uma floresta... A floresta de clima temperado, ela não produz esse volume de umidade que a floresta tropical produz. Né? Perfeitamente. Em Bornéu, conhece Bornéu? Conheço de vídeo, de fotografia, de ler a respeito. Bornéu comparado à Amazônia, a questão da umidade. E lá não foi desmatado, né? Então a gente está começando a sentir essas mudanças climáticas, eu acho que por conta dessa... Principalmente... né, no mundo todo, mas principalmente no Brasil, a gente está sentindo uma diferença climática grande, não é, Tobias? Ô Gil, o pessoal que trabalha com mudanças climáticas tem uma frase que eu considero fantástica. O que acontece na Amazônia não fica na Amazônia. Diferente do ditado da turma de externa de televisão, que falava que o que acontece na externa, fica na externa, não vai para a chefia. A Amazônia não. É verdade. A Amazônia, você mexeu com ela desregula várias regiões do planeta. Não só a Amazônia, outras florestas tropicais do mundo também, né? Elas são, assim, digamos, a floresta maestrina, então, seria de todo esse nosso mundão, regendo todo esse nosso mundo por todas as categorias climáticas e tudo mais? Perfeito. É por aí. Perfeito. Por causa do regime de chuvas, por causa da grande diversidade de plantas e animais que ela abriga. Eu vi na região de Marabá uma derrubada com correntão. 2 tratores de esteira. Eu vi pela televisão. Derrubando a mata. Eu vi isso presencialmente. É um crime da mala esse aí, né? Quando você está derrubando uma floresta, você não está só tirando árvore. Você está destruindo moradias de milhares de espécies em 1 hectare. Então, por metro quadrado, você tem milhões de micro-organismos, de seres vegetais em cada metro quadrado. Da flora, da fauna, Amazônia. Tudo, né? Então, Gil, é isso que é preocupante, porque hoje nós temos algumas espécies de árvores que já se sabe que através de alguma substância que ela tem, é possível curar alguns tipos de câncer. Sim. Já tem teste para Alzheimer, remédio que vem de uma das espécies da nossa floresta para controlar... Está um passo da cura. Desculpe, Alzheimer não, Parkinson. Está um passo da cura o Parkinson. Isso. Vem dessa árvore. Então, eu gosto muito de repetir que essa coisa de respeitar a natureza, de fazer essa reverência à natureza, é antigo. Um dos livros mais antigos que a gente conhece é o Antigo Testamento.
Então você vai lá, no profeta Daniel está escrito que Deus fez dos frutos para vosso alimento e das folhas para vosso remédio. Então a dica está aí. A dica é antiga, né? É por isso que a gente precisa preservar para a gente continuar vivendo. Não só na Amazônia, aqui também. Vamos falar de cada um preservar a sua casa, né? Aqui na bacia hidrográfica do Mogi, nós temos, em média, um déficit de 15% a 20% de vegetação nativa. Então a gente precisa restaurar muita coisa. E a ONU decretou essa década aqui até 2030, a década da restauração florestal. Então a gente precisa trabalhar isso aí. Então essa coisa de reflorestar a cidade, reflorestar a área de preservação permanente, as margens dos rios, né, a APP, a mata ciliar. Tem a APP e tem a APA, né? Isso. A gente precisa trabalhar isso. E a mata ciliar eu acho que tem que ser maior. Não é? Está muito pequena, eu acho. Muito perto do rio. Pelo Código Florestal, dependendo da largura do rio, é uma faixa de mata ciliar, né? Sim. Então você pega as imagens aéreas recentes que a gente fez com drone na região do Taquari Ponte, do Rio Mogi Guaçu. Tem áreas ali que a mata ciliar não tem 5 metros. Então, isso que eu quero E o rio dizer. está com mais de 30 de largura. Né? Tem que ser no mínimo o dobro do rio, acho. Pois é, eu acho que é uma questão de bom senso. Tem dinheiro internacional para fazer esse reflorestamento, essa regeneração. Então, é possível ter projeto, apresentar esse projeto para os órgãos ambientais. Começa pelo órgão ambiental local. Tá certo, Tobias, mas tem cidade que deu um exemplo, indústrias, né? Aqui, antes do sul de Minas, aqui tem cidades aí que reflorestaram e conseguiram prêmios. Extrema tem o projeto Produtor de Água. Né? A Extrema eu achei que foi um projeto fantástico. Isso vem dinheiro de fora, não vem? Não, esse é dinheiro local, só que ninguém paga mais por isso. É um rearranjo no ICMS ou algum outro imposto. Então, alguma coisa está tendo Então aí. você só faz um rearranjo, ninguém paga mais. Então sai, a sociedade discute isso, discute com os vereadores, com a prefeitura. Fala, então um tantinho do ICMS vai para remunerar o produtor que está cuidando das nascentes. Por que é importante isso, Gil? Porque o grande rio começa nas pequenas nascentes. Vai juntando, vai descendo, vai. Né? Isso. Então, achava-se que o rio Mogi Guaçu tinha uma nascente. Hoje sabemos que são mais de 60. Vai juntando, vai descendo. Isso, que foda. O Mogi nasce em Minas. Né? Nasce em Minas, no sul de Minas. Sul de Minas. Ali na Mantiqueira. Aí vem juntando, chega aqui. Era para estar maior, com mais águas. Água tem, mas poluída, né? Não só poluída, mas também muita gente tirando em excesso, né? Para irrigação e tudo mais. Para irrigação, para consumo humano. Mas tem uma lei para isso também, né? Então, só que falta fiscalização, né? Precisa, né? Tem gente, a tal da ganância, Gil, é uma coisa que a ganância vai levar à ruína. Isso. Então tem muita gente tirando além daquilo que ele acordou com o Estado, né? Tá certo. Mas uma coisa que eu percebi, quero te perguntar, do CFC. Tanto se falava da camada de ozônio, eu sei que você é um ambientalista, e a camada de ozônio é terrivelmente danificada pelo CFC. Que é um gás. Que é um gás que vai em geladeira, vai em spray, tantas outras Já trocaram muito, viu? Mas eu não ouço falar mais nisso. Será que deu uma recuperada? Recuperou? Deu uma recuperada. Foi feito um trabalho intensivo de substituição do CFC por outros produtos mais amigáveis ao meio ambiente, e a questão da camada de ozônio deu uma estabilizada. Ela recupera a camada de ozônio ou para no que está? Recupera. Se a gente conseguir trabalhar, tudo se recupera, né? O que acontece quando tem uma coisa anormal? É desequilíbrio. Por exemplo, praga na agricultura. É algum desequilíbrio que aconteceu. Sim. O predador natural daquele inseto sumiu do lugar. Então, aquele inseto praga, ele se multiplica. A capivara é a mesma coisa? Pode ser, se não tiver a onça, que é o principal predador dela, então, ou o jacaré. A capivara não tem predador mais aqui. Pois é.
Porque acabaram com as matas, né? Estão acabando. Isso. De vez em quando encontra uma onça por aí, né? É. Então, mas esse encontro da onça, ela pode ser preocupante também, que é sinal que ela não está tendo mais lugar para ela ficar, né? Então, é por isso que a gente vê. O lobo-guará, que é do Cerrado, está aparecendo na Amazônia, ou seja, estão destruindo o ambiente dele. Por outro lado, tem muita gente fazendo um trabalho de recuperação muito legal. Então, você tem o IDF, o Instituto de Defesa da Fauna, você tem a Associação Mata Ciliar, muita gente, tem o SOS Mata Atlântica, que está fazendo um trabalho muito bonito nas margens do rio de recuperação da mata ciliar, criando corredores ecológicos. O que são corredores ecológicos? São áreas de regeneração florestal ligando duas matas, por exemplo. Então, aqui em Araras, tem 2 fazendas que têm mata preservada e tem um buraco no meio. Vai ter que fazer um corredor para o bicho ir até lá. Vamos pensar em fazer um corredor ali e recompor. Né? Muito bem. Então, você vai aumentando a área de circulação, principalmente dos predadores. Eu cheguei a ver na cascata a pantera, a onça preta, né? Pantera caminhando. E aí... Olha só, que privilégio, hein? Que privilégio. Fiquei com medo disso assim. Olha só. E aí eu perguntei para o sujeito que estava lá, ele falou assim, esse animal é capaz de ir até no Paraguai. Que ele vai andando, a onça vai andando, vai procurando comida, se alimentar e vai andando, né? E como não tem espaço para ela ir para uma outra floresta, ela vai seguir o rio, que tem, pelo menos no rio ainda tem mata. Tem um pouco de mata, tem alimento para ela. Vai achar o alimento, né? E assim ela vai promovendo o equilíbrio, né? Também das espécies. Né? Bom, o que mais prejudica a natureza no seu modo de entender? Eu acho que é o bicho-homem. Tem uma teoria, somos nós, eu ia falar, o bicho-homem. Mas tem uma teoria que se tirar, uma hipótese, né? Hipoteticamente falando, tirar o ser humano da Terra, e em 30 anos a Terra se recupera, é verdade? Pois é. Tira o homem daqui, acaba, não fica nenhum. Pode ser que sim, né? 30 anos não sei, mas com 50 acho que dá, não dá? Nós não temos essa referência, mas nós temos referência de pequenas regiões, de microterritórios que receberam um trabalho de recuperação e de restauração e que a vida brotou de novo ali. Os mamíferos voltaram, as aves voltaram, né? Então, tem gente que estuda essa linha de raciocínio, de pensamento. Mas eu procuro pensar mais no sentido prático, com a tecnologia que a gente tem, com o conhecimento que a gente tem, com o que nós aprendemos com os erros, né? Então, tinha gente que chegava aqui no Brasil, no começo do século XX, 1900 e pouco, e falava que mato não prestava para nada. Hoje a gente sabe que isso não é verdade, né? A gente está caminhando para uma sociedade onde a economia vai privilegiar a floresta em pé. A gente está vendo o fortalecimento da economia verde, da economia circular. Então, a gente precisa se reeducar. Nós precisamos disso. Então, aquela história de você trocar de carro todo ano, isso é coisa fora de moda. Isso acabou, né? Você ter roupa todo mês, isso acabou. Isso está fora de moda. Então, nós precisamos diminuir o nosso consumo e ter um consumo mais consciente, mais racional. Muito bem. Falando em consumo, o carro elétrico vai ser obrigação do mundo todo? Ô Gil, você sabe que eu acho impressionante? O carro elétrico não polui, mas também ele gasta energia que, por sua vez, vai degradar o meio ambiente também, não vai? Eu vou chegar lá. Acompanha comigo o meu raciocínio. Vamos lá. Estou aqui para aprender. Eu também. Tem um pesquisador que eu gosto muito dele, eu costumo tê-lo como o meu padrinho nessa área ambiental, que é o professor Walter Bautista Vidal. Ele é um dos pais do Proálcool. Lembra do Proálcool? Você ainda vai... Carro a álcool, você ainda vai ter um. Isso. Ele é um dos pais do Proálcool. O professor Vidal, ele já viajou fora do combinado, como diz o Rolando Boldrin, né? Mas ele deixou uma obra muito importante. Tem um livro que ele escreveu chamado O Poder dos Trópicos. Ele escreveu esse livro na década de 80. O professor Vidal... Eu não o li, mas já ouvi falar dele. O professor Vidal ele foi estudar nos Estados Unidos.
lá em Houston. Foi fazer parte do doutorado dele lá. E os barões do petróleo chamaram ele, porque ele estudava energia. E ele foi lá, bateu papo com os caras, né, trocou ideia, entendeu melhor o negócio do petróleo como energia. Quando ele volta para o Brasil, com a missão dele cumprida nos Estados Unidos, ele era da UNB, da Universidade de Brasília, ele volta para o Cerrado e vê o sol. Aí tem uma expressão dele, é o reator ligado o ano inteiro, de graça. Na faixa. Aí eu pergunto para você, por que a gente demorou tanto tempo para implantar energia solar no nosso país? A energia fotovoltaica está chegando só agora também. Por quê? Será que teve um lobby muito grande de outros tipos de energia? Sim, senhor. É uma pergunta, Mas né? eu acho que teve. Pois é. Agora você que está sendo entrevistador, você é jornalista. Será que teve um lobby muito grande, né? Será que a turma do atraso ganhou essa parada e demorou para o pessoal da energia solar ganhar essa corrida aí? Porque a gente conseguiu regularizar em 2012, né? Que a Agência Nacional de Energia Elétrica permitiu a retransmissão do solar, né? Colocar a solar na rede. Então é muito recente isso. A tecnologia vem barateando. Mas ainda há esperança, então. Lógico. Agora, voltando ao carro elétrico. Se você tiver um painel de energia solar em qualquer lugar aí do planeta, você carregar lá o seu carro, você está fazendo essa energia circular e o balanço dela é positivo. O carro elétrico, a moto elétrica, na minha opinião, eles têm uma grande barreira ainda hoje, que é a duração pequena da bateria e o alto custo da bateria nova. Autonomia, né? Autonomia nem tanto. Autonomia você até que tem autonomia razoável. Não, né? Não dá para ir muito longe, né? Mas você vai reabastecendo, né? Você dá um jeito, leva outra bateria, isso aí. Eu acho que a questão da autonomia é o menor, mas agora o custo da bateria e a vida curta dela, eu acho que são os grandes entraves. A vida curta da bateria. Da bateria, isso. Bom, mas o Tobias, e essa bateria, esse material para fazer a bateria vem da China? O mineral a gente tem por aqui, né? São vários minerais que você pode fazer. A mais comum é a de lítio. Lítio. Mas a Nissan testou um carro. Tem um carro teste produzido no Paraná a hidrogênio, que é o sonho do pessoal da energia, é ter o hidrogênio. Eu vi essa questão. Funcionou o carro com hidrogênio? Só que, por exemplo, você tem algumas tecnologias que você precisa resfriar o hidrogênio numa temperatura muito abaixo de zero. E aí fica caro para você andar com esse sistema dentro do seu carro. Aí o que o pessoal da Nissan fez? Como tem hidrogênio no etanol, eles conseguiram um jeito de que essa molécula do hidrogênio ela se quebre, vá para o motor e dê a combustão. Então, quer dizer, é o sonho, por quê? O que sai no escapamento? Água. Sim, senhor. Vapor. Então, o sonho do pessoal da energia, principalmente da energia automotiva, é o hidrogênio. Você imagina, você que está acompanhando a gente, imagina saindo água, vapor d'água no escapamento de todos os carros, vamos pôr de São Paulo, né? Isso aí vai lá para o céu para trazer chuva ainda. Isso, evapora. Evapora. Ajuda. É o ciclo da água. Tobias, nós estamos com mais um monte de perguntas para você, mas eu acho que o tempo já está chegando no final. Eu fiquei, assim... satisfeito com as suas respostas. Eu sabia que você tinha uma capacidade muito grande, mas eu não tinha tido a oportunidade de inquiri-lo. Falar difícil, né? E a gente está falando aqui de poluição, mas vamos falar só de Araras. O que precisa fazer em Araras urgentemente para melhorar? Na minha humilde opinião, Gil... Você que é ararense de berço como... É conversar. É conversar, né? A gente tem um Conselho Municipal de Meio Ambiente com gente competente, gente que tem cultura, informação e formação para debater. Nós temos grandes pensadores aqui na cidade, biólogos, agrônomos, tem a UFSCar, a Uniararas, né? Tem gente competente na área da legislação, tem gente competente.
Eu acredito que está faltando esse diálogo. Eu espero que o Conselho Municipal do Meio Ambiente, daqui para frente, ele seja mais frequentado, que as pessoas frequentem mais e procurem saber mais. Porque as tecnologias existem, elas precisam ser aplicadas. Então, por exemplo, tem muito morro aqui em Araras, né? Uma cidade de muito morro, alto e baixo. Por que que ela é impermeabilizada, provocando enchente nos ribeirões? Será que no lugar de colocar calçadinha, não era melhor colocar grama para a água da chuva penetrar? Já foi né? em uma época, foi muito falado nisso aqui. Pois é, existem tecnologias simples, de baixo custo, para a gente evitar enchente nos principais ribeirões, né? E reaproveitar essa água da chuva. Já tem gente fazendo cisterna por aqui, coletando a água do seu telhado, armazenando. Tem bastante gente. Para usar, para lavar chão, lavar carro, né? Tem até um lava-jato aí que faz isso e coleta água. Mas isso deveria ter um incentivo, né? O pessoal conversar a respeito desse assunto, dar um incentivo a cada cidadão. Olha, se você fizer isso, você vai ter um desconto. Mas não só o incentivo, Gil, a conscientização. É preciso um trabalho de educação ambiental. Por exemplo, coisa simples. Mangueira de esguicho de água não é vassoura. Não. Entendeu? E a turma faz. Quando a gente quiser tirar uma sujeirinha da calçada, usa vassoura. Economiza água. A água é um bem, a água potável está ficando escassa. A gente precisa cuidar melhor disso. Então, a água é a mesma no planeta desde que o planeta é planeta. Se bobear, nós estamos bebendo xixi de dinossauro. Como diz o meu querido amigo, professor Samuel Jordano. Eu ia perguntar, né? Mas esse nosso bate-papo está muito interessante. Percebe que eu gosto da área também, né? Aí eu digo assim, a questão de uns 20 anos atrás, eu estive numa reunião da ANA. Agência Nacional de Águas. Perfeitamente. Com os políticos e tal. Falando, não, daqui 20 anos ninguém vai ter mais água. E já passaram esses 20 anos. Começaram a discutir isso lá atrás. Se não discutisse isso naquele tempo, nós estaríamos com problemas maiores hoje. Você acha que essa discussão está melhorando está aumentando mais pessoas que querem o bem do planeta, que querem realmente de não poluir o meio ambiente? As crianças na escola estão sendo treinadas para o futuro? Eu não diria treinadas. Eu acredito orientadas. Que as pessoas educadas, eu prefiro essa palavra. Eu acho que eu acredito, Gil, que tem muita gente que está vendo. Então, por exemplo, você anda pelo Noroeste Paulista, região de Araçatuba. As nascentes estão secando. Você tem Ribeirão, aqui, afluente do Mogi Guaçu, que tinha 2, 3 metros de água, agora está com meio metro de água. Então, as pessoas estão vendo. Então, tem gente que está vendo e fala, tem alguma coisa errada aqui. O que a gente pode fazer? Então, eu acredito muito, sim, que a conscientização é uma arma importante e esses incentivos. Olha, você tem uma atitude amigável ao meio ambiente, maravilha. Vamos fazer. Como que você pode ser recompensado por isso, pela prefeitura, pelo seu bairro? Eu acho que esse é o caminho, Gil. Eu acho que a obrigação é de todos nós no meio ambiente, mas a atitude é individual. Muito bem. Cada um fizer a sua parte. Tá feito. Tem a história do beija-flor com a água no bico, né? Conta essa história aí. Acho que todo mundo sabe, né? Tava pegando fogo a mata e o beija-flor ia lá, enchia o biquinho de água, corria, jogar na... Aí, eu acho que o elefante falou, mas você não vai conseguir apagar isso aí, né, com essa quantia de água. Eu falei, mas se todo mundo fizesse a sua parte, um pouquinho a gente apagaria o incêndio. Tobias Ferraz, jornalista, ambientalista, posso te chamar? Pode, opa, com muito orgulho. Que mais? Historiador, não? Historiador não, né? Não concluí o curso de História, mas sou apaixonado pelo tema até hoje. Né? A gente gosta de contar histórias, percebe, Isso aí. Começamos da família lá. Tem mais alguma coisa que você queira falar aqui? Porque nosso tempo, infelizmente, está se esgotando. Se você tiver mais alguma colocação para fazer, ou então suas despedidas e... Está convidado para voltar, hein? Só te agradecer, Gil, obrigado pelo papo muito agradável e falar de meio ambiente eu acho que é sempre importante. Muito obrigado pela oportunidade. Valeu, olha, eu já está convidado para voltar, porque tem muito assunto, falar de garrafa PET, falar de reciclagem, hein, que hoje está na moda,
e precisa reciclar mesmo, senão a gente vai acabar sucumbindo aí à desgraça, né, do planeta. Então, cada um de nós fizer uma pequena parte, a hora que você for pegar a mangueira, jogar água lá, pensa um pouquinho, faça a sua parte. Cada um de nós, cada um dos cidadãos fizer um pedacinho, e a gente vai chegar no contexto geral, uma grande etapa cumprida. Você está conosco, muito obrigado por estar aí acompanhando essa entrevista, esse bate-papo legal que eu tive com o Tobias, o Tobias Ferraz, que é ararense, que é ecologista, e eu acho que todo mundo deveria ser um pouco ecologista, pelo menos. Até uma próxima e que Deus nos abençoe.